vai agora começar a nossa outra parte. A gente começou com uma parte musical, né, que acalmou o nosso espírito, e agora a gente vai fazer uma leitura do Evangelho e vai fazer um estudo do Evangelho, tá bom? Que é muito importante na nossa vida a gente parar um pouquinho para a gente estudar, para a gente rezar, e a gente relembrar Jesus, né? É muito importante na nossa vida a gente estar sempre relembrando Jesus, né? Então vamos fazer uma pequena leitura aqui e a gente faz uma prece e depois a gente faz nosso estudo, ok? Então vamos lá. Alguém está com frio? Não? Ah, então tá bom. 3 banhos de frio? Tá bom demais, né? Eu só estou com um pouquinho de frio. Vamos lá. A leitura é o seguinte, ó. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. De quem que é essa frase, gente? Quem falou essa frase? Jesus, né? Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Será que todo mundo que chora será consolado? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E aí ele diz o seguinte, ó. As compensações que Jesus promete aos filhos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. Mesmo que essa certeza dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. E dizem, para se ter mais mérito, mas então pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Olha que pergunta interessante. Por que uns sofrem mais do que outros, né? Porque alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar a sua situação. Porque para uns conseguem nada, ao passo que outros tudo parece sorrir. Mas o que compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Duas coisas importantes na nossa vida, vício e virtude, que a gente tem que entendê-las, né? Bom, a gente vai ficar por aqui, vamos fazer a nossa prece agora, e após a nossa oração, a gente faz um estudo disso aqui que a gente acabou de ler, tá bom? Aqueles que quiserem fechar os olhos só para concentração, então a gente vai agora agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade por tudo que nós temos, por essa casa maravilhosa que nos acolhe, por esse verde que nós temos aqui, por esses voluntários que vêm aqui nos auxiliar, estagiários, estudantes, pelos funcionários, por todos que aqui vêm de bom coração, nos deram um pouquinho de auxílio. Agradecemos por essa vida que nós temos, agradecemos pelo prato cheio, quando tantas pessoas não têm um prato de comida. Agradecemos pelo teto, quando tantas pessoas não têm um teto para viver, não têm um teto para morar, e nesse momento passam frio, passam fome embaixo das pontes, embaixo dos viadutos. Agradecemos, Senhor, por tudo que nós temos, somos muito gratos. E assim a gente faz a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, né? Beleza. Pode fazer a Maria. Amém, né, gente? Ave Maria, amém, né? Então vamos lá, né? Vamos pensar sobre isso que a gente acabou de ler, né? Jesus há mais de 2000 anos, já se passaram 2000 anos. Jesus, quando esteve aqui na terra, falou várias coisas interessantes para a gente refletir. As palavras de Jesus não são só para as pessoas daquela época, mas as palavras de Jesus são para todos nós, em todas as épocas. Então Jesus falou o seguinte: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Olha só a frase de Jesus: bem-aventurado será aquele que chora. Bem-aventurado quer dizer feliz, né? É a tradução do grego, feliz. Então Jesus está dizendo o seguinte: será feliz aquele que chora. Aí eu pergunto para vocês, o estudo é de todos nós, tá, gente? Todo mundo que chora tem razão? Todo choro tem razão? Toda vez que a gente chora, a gente tem razão por aquele choro? É justo? Será que eu vou ser consolado toda vez que eu choro? O que vocês acham? Por quê?
Muito bem. Qual o nome da senhora é? A Margarida. Olha só o que a Margarida falou, muito legal. Muitas vezes a pessoa chora, mas sem razão. Às vezes está fazendo uma coisa errada e está chorando. Né? Muito bem o que a Margarida falou. Então muitas vezes a gente chora, mas sem razão. Então quando Jesus fala assim, bem-aventurados aqueles que choram, não é aquele que chora sem razão, mas é aquele que chora com razão. Mas o que é chorar com razão? É quando a gente está sofrendo algo, mas aquilo é justo, tem uma justiça naquilo ali. Porque muitas vezes a gente chora sem justiça nenhuma. A gente chora por chorar. E aí aquele choro não é um choro justo. Então Jesus fala, olha, aqueles que choram serão consolados. Aqueles que estiverem aflitos na terra serão consolados. Mas qual é essa aflição? É aquela aflição verdadeira, é aquela aflição justa, né? É aquele choro justo que a gente fala. E aí, nessa frase de Jesus, tem uma coisa muito importante que é a questão da responsabilidade. Ou seja, quem é responsável pelos nossos atos, gente? Quem? Quem é a pessoa responsável pelos nossos atos? Nós? Nós mesmos, né? Eu tenho um colega que durante 40 anos ele fumou. Durante 40 anos ele usou o tabaco. E nesses 40 anos ele teve efizema pulmonar, ele teve uma bronquite, ele teve um câncer de pulmão, né? E ele teve aquele mau cheiro que vem através do tabaco. O tabaco, a tabagina, né? O tabaco provoca esse mau cheiro no nosso corpo, né? Ele teve tudo isso. Só que ele nunca admitia que a responsabilidade era dele. Ele sempre dizia, mas as empresas de cigarro ficam colocando coisas no cigarro que não são boas, né? Mas são as pessoas. Mas são os problemas da vida, por isso que eu acabo fumando. Mas são as dificuldades, por isso que eu acabo recorrendo àquilo. Mas aí vem a pergunta, de quem era a responsabilidade no caso dele? De quem? Dele mesmo, não é? Sempre foi dele mesmo. Então muitas vezes a gente foge das responsabilidades e coloca a responsabilidade nos outros ou nas coisas. Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos, não é isso? Tem uma psicóloga muito interessante que ela diz o seguinte, que durante vários e vários séculos da humanidade, nós vivemos com a culpa. E a culpa nos atrapalha a ir para frente. E ela fala, a gente tem que trocar a culpa pela palavra responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Não somos os culpados, porque a palavra culpa, por si só, ela já traz uma carga muito negativa para a gente. E parece que a gente não consegue se libertar da culpa. A gente tem que trocar essa palavra culpa por responsabilidade. Eu fiz tal coisa? Fiz. Agora eu sou responsável por resgatar aquilo que eu fiz. Que é uma lei de ação e reação. Aquilo que eu faço, aquilo muitas vezes me volta. Se eu faço mal para alguém, aquele mal um dia pode voltar para mim. De alguma forma, não precisa ser igual, né? Assim, se eu fiz um mal de, sei lá, dar uma banda em alguém vai dar uma banda em mim, não precisa ser dessa forma. Mas a vida, ela é cíclica. Muitas vezes aquela ação que eu produzi, ela vai gerar uma reação. E essa reação pode vir até mim de diversas formas. Então nós somos responsáveis, né, por nossa vida, por nossos atos, pelas coisas que a gente faz. E aí Jesus vem buscar nessa lição isso. Bem-aventurados os aflitos, que ele fala, ou seja, bem-aventurados os que choram, mas aqueles que sabem entender os seus próprios atos, entender as suas próprias responsabilidades. Ou seja, isso é muito importante para a gente entender para o choro não ser um choro à toa, para não ser um choro bobo, para não ser um choro sem razão. Pois é, às vezes acontece, né, assim, que a Margarida está falando, né, que muitas vezes acontece da gente não ouvir as boas palavras, né, e aí a gente abre a porta só para as más palavras. Já viu aquela coisa da porta estreita e da porta larga? Muitas vezes a gente escolhe a porta larga, porque parece que tem mais possibilidades, mas a porta estreita, né, ela também tem possibilidades muito, muito boas. Só que é mais fácil a gente, por exemplo,
não ouvir os bons conselhos. É mais fácil a gente fazer a coisa errada do que a gente fazer a coisa certa. Só que qual é o certo a fazer? É a coisa certa. E aí, olha só o que o Evangelho vai nos dizer aqui. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. O que é vicissitude, gente? Alguém sabe o que é vicissitude? Vicissitude é dificuldades, né? Então ele está dizendo, ó, que as dificuldades que a gente passa na vida, elas têm duas espécies. Algumas são provocadas na própria vida, nessa própria encarnação, nessa própria vida que a gente está vivendo, elas têm origem aqui. E outras têm origens em vidas passadas, nossas. Então as dificuldades, elas vão ter essas duas origens, algumas aqui e algumas de vidas anteriores. E essas dificuldades, olha só o que ele continua falando. Remontando a origem dos males terrestres, reconhece que muitos são consequência natural do caráter e da conduta que os suportam. Então, dependendo do nosso caráter, das nossas atitudes, da nossa conduta, da nossa moral, da nossa ética, né? E o que é moral? Moral é quando a gente faz moral seria um conjunto de valores, né? Um conjunto de situações que nós vivenciamos na sociedade. Aí a gente vai dar um nome de moral. Ou seja, a moral vai ser um conjunto de princípios, de valores que a gente está na sociedade. E o que vai ser a ética? A ética é o estudo da moral, é uma reflexão sobre a moral. Então muitas vezes a gente fala assim: o fulano foi tão antiético, ele fez uma coisa antiética. O fulano foi imoral. Por quê? Porque ele quebrou uma regra de sociedade, né? Ou seja, há uma regra na sociedade que a gente não pode andar nu na rua. Aí o fulano foi lá e tirou toda a roupa e andou nu na rua. Ele foi antiético, né? Ele feriu uma regra da sociedade, ele foi imoral, né? Ele feriu aquela moralidade que tinha ali. E Jesus tem uma moral. A moral de Jesus que ele traz no Evangelho, ou seja, esse livrinho aqui, Evangelho, vai falar da moral do Cristo, da moral de Jesus, que é algo muito importante na nossa vida, entender o que o Cristo nos disse, o que Jesus nos falou. E ele nos fala hoje, nessa lição, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Então Jesus está nos dando uma esperança de que todas as vezes que o meu choro ele for justo, eu serei consolado. Então ele está nos dando uma esperança de que, por mais que a nossa vida tenha dificuldades, por mais que a nossa vida não seja flores, por mais que a nossa vida tenha empecilhos, venha a doença, venha muitas vezes o afastamento da família, venha muitas vezes a separação de um ente familiar que a gente gostava muito, ele nos consola, ele está o tempo todo nos consolando e não está nos deixando só, porque nunca estivemos só. Por mais que a gente imagine assim, será que eu estou sozinho no meu quarto? Nós não estamos sozinhos. Quem é que está com a gente? No nosso quarto, uma pleide de espíritos, né? Tem espíritos familiares, tem aqueles que nos precederam, estão conosco, e Jesus e Deus está conosco, a gente não está sozinho. Então, podemos sempre nos sentir consolados, porque se encararmos a vida com responsabilidade, com moral, com ética, Jesus está o tempo todo conosco ali, nos abençoando, nos dando carinho, nos dando amor. E se erramos também, se muitas vezes a gente erra, a gente não pode esquecer que Deus também está do nosso lado. Ele não está do lado só da pessoa que acerta, não. Ou seja, quem é que Jesus, quando estava na terra, quem foi que ele escolheu para estar do lado? Quem eram as pessoas que estavam do lado? Eram os fariseus? Eles só andavam com os fariseus? Que eram as pessoas responsáveis pela religião daquela época? Ou ele estava do lado dos pobres, dos expropriados? Expropriados é palavra difícil, né? De quem que ele estava do lado, gente? Dos que mais precisavam de ajuda ali, daquelas pessoas, né? Que não tinham conhecimento da lei, que não tinham conhecimento da religião, mas que precisavam muito de um auxílio, de uma força. Então Jesus, ele está do lado tanto daquele que erra, como daquele que acerta. Mas ele quer o tempo todo que aquele que erra, acerte, para que aquele que erra seja consolado, para que aquele que erra busque também
a sua melhora íntima, a sua reforma íntima. E aí a gente para e pensa, né? Poxa, mas se Jesus quer isso tudo da gente, qual o objetivo da gente estar aqui na Terra, né? O que a gente está fazendo aqui? O que vocês acham que a gente está fazendo aqui nesse momento, nesse planeta, nessa Terra? E aí? A gente veio para quê? Para passear? Orar a Jesus, né? O que mais? Ajudar as pessoas, não é? Então, gente, essa nossa lição de hoje, ela é muito importante para que fique no nosso coração e na nossa mente, que somos responsáveis por aquilo que fazemos, de que nós não estamos sozinhos e que por mais que a gente tenha errado em algum momento da vida, Jesus está do nosso lado e a gente pode acertar a partir de hoje, a partir de agora. Basta a gente entrar na nossa reflexão, no nosso pensamento e falar assim: eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz coisas que às vezes eu me arrependo, eu sei que eu fiz coisas que deixaram pessoas magoadas, mas eu tenho a oportunidade, a partir de hoje, de me livrar disso tudo, de resgatar, ou seja, através da ação e reação, resgatar tudo aquilo que foi feito de mal. E como é que eu vou resgatar isso? Orando mais, a gente pode rezar mais lá no nosso quarto, dando uma volta com a instituição, aqueles que conseguem caminhar, dar uma voltinha, verificando se alguém precisa de um auxílio. Muitas vezes a gente dá um bom dia para alguém, gente, já é um grande auxílio. A gente dá um bom dia. Há visitantes que vêm aqui na instituição que a gente pode dar um bom dia, parar e conversar um pouquinho, não é? Verificar se alguém está precisando de uma água, se a gente ainda está conseguindo andar. Às vezes aquele nosso amigo que não está conseguindo andar precisa de uma água. Aí a gente vai lá e pede água. Às vezes tem alguém no quarto com uma dor. A gente pode ir lá no enfermeiro e falar: olha, tem pessoa precisando de ajuda ali. Isso tudo é uma forma da gente auxiliar as pessoas. Então, auxiliar as pessoas, ela pode ser de diversas formas. E isso já é uma forma da gente fazer o que Jesus nos pediu. Olha, faça o bem. Jesus nos pediu isso todo. Faça o bem. Porque é isso que vai nos levar o quê? A Jesus. Ou seja, o caminho para Jesus, o caminho para Deus, passa pelo bem. A gente tem que fazer o bem para que isso nos leve a Jesus. Fazer o bem sem olhar aqui. A gente tem que ficar escolhendo as pessoas que a gente vai ajudar? Não, né? Eu só vou ajudar o fulano porque ele é mais bonitinho. Só vou ajudar o ciclano porque é meu vizinho. Não, a gente tem que ajudar todos aqueles que precisam. Então, para a gente finalizar esse nosso estudo de hoje, né? O que a Margarida está falando aqui. Sim. O que a Margarida falou, viu, gente, que é muito importante e tem uma lição do Evangelho que fala isso: infortúnios ocultos. Há pessoas que estão sofrendo ali quietinhas no seu cantinho e muitas vezes a gente não sabe, a gente não conhece. Então é importante a gente ter essa relação de amizade, a gente ter essa relação de conversar com as pessoas, porque isso faz o quê? Entender mais os conflitos. Sim. Sim. Vamos encerrar então? Então, para a gente encerrar, vamos agradecer a Deus, né? Ó, agora a gente vai fazer a nossa oração, tá, gente? Agora, mais quietinho para a gente fazer a nossa oração. Vamos todos aquietar no nosso coração agora, para a gente fazer a oração. E aí, depois da oração, a gente vai fazer uma música aqui, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos por tudo, por esse nosso estudo de hoje, essa nossa reflexão, que a gente possa ter saúde, né? Muito bem. E vamos fazer a nossa oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que nos dias da noite, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas... Gente, muito bom essa nossa reflexão. Então, fica com o nosso convite aqui. Sim. A gente vai agora fazer uma música aqui agora. O nosso estudo não acabou, porque a música também faz parte do nosso estudo do nosso coração, tá bom? Vai tocar a Maria? A Maria segurou. Essa eu seguro, por favor. Para todo mundo ali.
O seu Jornadinho vai estar aplicando passe, tá bom?